Pode começar. A história... Pronto, já foi. Calma. Vai ler do início? Aqui vai os maias. Aí vão os maias de Astas e Caroço. Tá bom. Tá bom. A história começa por descrever o ramalhete, uma das várias casas luxuosas dos maias, onde Afonso da Maia e o seu neto Carlos moram. O filho de Afonso, o Pedro, casou-se com uma maldita interesseira contra a vontade do seu pai e teve um filho, o Carlos, e uma filha com ela. Quando Carlos ainda era pequeno, a sua mãe, que estava casada por amor e definitivamente não por interesse, apaixonou-se por um príncipe italiano e fugiu com ele e com a filha. O Pedro suicidou-se. E o Carlos ficou pela conta do seu avô. Enfim, o karma. Carlos cresce sob a educação do avô, a inglesa, que o afastou das crianças molengas e inúteis. Afonso! Olha o Eusébiozinho, quer dizer, sabe decorar estrofes em latim, mas não toma banho para não se constipar. Não. Espera. Carlos era um artista no trapézio e gostava de ver as imagens do interior do corpo humano, por exemplo, um útero com feto. Então o menino vai viver com o avô e, conforme cresce, vai se tornar um homem cada vez mais fino, que se veste bem, frequenta boas... Como é que se diz? Soirées? Soirées. Não sei. Soirées. Então o menino vai viver com o avô e, conforme cresce, vai se tornar um homem cada vez mais fino, que se veste bem, frequenta boas soirées e que se esforçava para ser médico. Embora não precise realmente trabalhar, porque a família está podre rica de não fazerem nenhum. Mas enfim, num determinado dia, a caminho de casa porque não tinha pacientes para de quem cuidar, Carlos depara-se com uma mulher muito linda e casada. Mas isso são detalhes, né? Enquanto não tinha oportunidade... Continua, tá bom. São detalhes, né? São detalhes, né? Enquanto não tinha oportunidade de conhecer essa senhora, andava aos beijos com uma condessa, porque se não posso ter aquela, me contento com essa. Afonso! Carlos, ainda buscado pela outra senhora, foi a Sintra com um amigo na esperança de lá encontrar essa suposta deusa, mas falhou miseravelmente. Assim como o seu amigo passou a viagem inteira a pedir para que não se esquecessem de levar queijadas para casa, para no final... Raios! Esqueceram-me as queijadas! Esqueceram-me as queijadas! O Ega, que era o maior amigo do Carlos... Não, porque o maior amigo do Carlos era o Damas, esse balofo. Sim, o melhor amigo do Carlos, o Ega, também andava metido com uma mulher casada e, como um bom amante, foi ao aniversário da senhora, mas acabou por ser colocado na rua pelo marido da amante, porque o cornudo descobriu. Enfim, o ego do Ega ficou ferido e foi pedir conselhos ao Carlos, assim como andava sempre a pedir dinheiro. Depois um outro amigo de Carlos, o Damas, que a gente diz ironicamente porque ninguém conseguia aturar aquela mancha negra. Ele era derradeiramente insuportável. É que ninguém, mas mesmo ninguém, conseguia suportar aquela vulgar cópia barata de Carlos. Mas enfim, esse Damas, foi-lhe pedir para que visitasse uma criança que estava doente. Afinal, o título de médico deveria servir para algo, né? E, surpresa, a criança era filha da deusa por quem Carlos era obcecado. Carlos, que de bobo não tinha nada, aproveitou a oportunidade e, quando foi preciso novamente um médico para a família, claro que o chamaram outra vez. Saudinha. Desde então, como médico de família, passava por lá todos os dias e acaba por criar uma intimidade com a deusa, a Maria Eduarda. A partir daí, largou a Govarinho, que mesmo assim insistiu muito. Damas, ao saber dessa aproximação, ficou irritadinho, porque na mente vazia dele, eu e a Maria eram amantes. Então resolveu espalhar a fofoca de que o Carlos era amante e Maria infiel. Até chegou a colocar no jornal. Mas claro que Carlos não ia deixar uma transgressão destas passar, e por isso decidiu chamá-lo para um duelo. Mas ele, com uma vergonhosa desculpa para um homem que é, fez-se de sonso e escreveu uma carta de desculpas, admitindo-se de bêbado. Glug, glug. Alguém que faça glug, glug? Não, um glug, glug normal. Glug. Mas bem, o Carlos e a Maria ainda tentavam esconder o seu romance... O Carlos e a Maria ainda tentavam esconder o seu romance da sociedade lisboeta. Não enganavam ninguém, mas enfim. Estavam a planejar...
Estavam a planear fugirem juntos. Até que um dia, o suposto marido da Maria aparece em casa do Carlos. Agora é que o gato vai às filhoses. Pensaram o Ega e o Carlos. Agora é que o gato vai às filhoses. Basicamente os dois tinham sido denunciados. Mais uma vez por quem? Pelo Damaso. Uma salva de palmas para o Damaso. Grande Damaso! Deve achar que depois de uma destas as mulheres vão se meter todas a correr atrás do grande Queixinhas. Oi? Palerma. E depois admira-se que o Carlos lhe queira dar bengaladas no meio da rua à frente do Grêmio. Bom, o outro foi avisado do adultério e veio à casa do Carlos para basicamente lhe aliviar a consciência porque, plot twist, Maria era apenas uma mulher a quem ele pagava. Carlos achou pouca humilhação de ter sido enganado, então depois de muito drama e da Maria pedir desculpas várias vezes, ele decidiu, sabe o que mais? E pediu-a em casamento. Mais tarde... Esqueceram as queijadas. Silêncio. Mais tarde, como nem tudo são flores... Chega um amigo da mãe da Maria a Portugal. E quando se encontrou com o Ega, dá-lhe um cofre e basicamente descose-se completamente. E revela-lhe o segundo e muito mais catastrófico plot twist de toda a história. Aparentemente Maria e Carlos são irmãos. A Maria é a filha com a qual Maria Monforte... Essa vagabunda! Essa menina vira-lata. Essa menina vira lá. Ai, pera. Ok. A Maria é a filha com a qual a Maria Monforte fugiu com o italiano. Basicamente, cabe ao Ega de contar ao Carlos que... Olha, tu sabes que a tua namorada é tua irmã, certo? Isso é incesto. É, peçam os cães no cio! Agora... Ok. Gente, coitada da Karen. Dessa? Quando o Ega finalmente ganha a coragem de contar ao Carlos a verdade... Vá, Ega, tu consegues. Bora. O Carlos fica cheio de nojo, porque anda a namorar com a irmã. Então se faz de quem tem... Calma. Então se faz de quem tem amnésia algumas vezes pra dormir com a Maria de novo, sem que ela soubesse do fato de eles serem irmãos. Sim, o Carlos sabe que a Maria é irmã dele e escolhe continuar a ir à casa dela várias vezes, às vezes várias vezes ao dia para dormir com ela. O Afonso, sabendo dos atos do neto, morre. E estes são os nossos maias. Quais são os vossos? Há quem ainda recomenda. Acabou!